Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 1. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Por que ele está lá e está aqui? Por que ele está lá e está aqui em mim? Nós precisamos entender isso, amém? Aqui em Atos, capítulo 2. Antes de Atos, segura aí em Atos. Acho que melhor a gente ler também, antes de Atos. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, verso 11. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 3, verso 11. João disse, João Batista, ele afirmou aqui no verso 11: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção aqui. Ele disse que o Senhor Jesus viria e que nós seríamos batizados com Espírito e com fogo. Duas coisas. Eu comecei a meditar nisso, Espírito Santo, com Espírito Santo e com fogo. Porque algumas pessoas começaram a me perguntar aqui na igreja: pastor, o que é batismo de fogo? Qual a diferença de batismo no Espírito e batismo de fogo? Quantos gostariam de saber? Quem tem a mesma dúvida? E então, hoje o Espírito Santo começou, apesar de que na hora eu respondi, porém o Espírito Santo começou a me ensinar mais sobre isso. Hoje, principalmente hoje à tarde, quando eu peguei a palavra, o Espírito Santo começou a me ensinar sobre isso. O que é isso aqui? Ele vos batizará com Espírito e com fogo. São duas coisas que nós precisamos. E é interessante que no verso 12, leia aí na sua Bíblia, ele diz assim: na mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Porque o nosso pai é um agricultor, João 15 diz que o nosso pai é um agricultor. Então nós somos a lavoura de Deus. E a lavoura dele, ele limpa, amém? E aqui está escrito que ele tem a pá e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo. Repita comigo assim: ele vai queimar a palha com fogo. Aqui está falando especificamente do inferno, da separação do trigo e do joio. Jesus falou disso em alguns lugares. Mas ele diz aqui, afirma claramente que o fogo de Deus, ele queima a palha. E é isso que eu quero que você preste atenção aqui. O fogo queima a palha. Em vários lugares na palavra o Senhor fala de fogo. Apocalipse fala de fogo. Os evangelhos, Jesus fala de fogo. Novo Testamento começa com um fogo. E que fogo é esse? Para que serve esse fogo? E aqui João já começa dizendo que o fogo, ele queima a palha. 1 Coríntios também fala de um fogo que queima madeira, palha e feno. Agora vamos para Atos. Então havia essa promessa. Eu estou batizando com vocês nas águas, João batizava nas águas. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levante a mão e diga amém. Mas você já recebeu o batismo no Espírito? E o fogo, você já recebeu? Porque tem que ser nas águas, mas tem que ser no Espírito e tem que receber também esse fogo. Atos capítulo 2,
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga para o seu irmão, a igreja sempre está reunida no mesmo lugar. A igreja sempre está reunida. Essa é uma característica de igreja. Fecha parênteses. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então presta atenção comigo, porque eu nunca tinha percebido algo que está aqui. Talvez você também nunca percebeu. Que aqui está escrito que veio o Espírito, aquele vento, aquela presença ali, era do Espírito. O Espírito chegou. Porque todos eles já tinham sido batizados nas águas, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo estaria neles, mas o Espírito Santo ainda não estava neles. Eles tinham saído das águas, mas ainda não tinham saído do Espírito. Quando é que isso acontece? Quando eu nasço de novo. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você é um religioso perfeito, de A a Z, você sabe tudo, cumpre tudo, mas você ainda não nasceu do Espírito. Você pode ser batizado nas águas. Certa vez no livro de Atos está escrito que alguns tinham sido batizados nas águas, já tinham passado pelas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito. Não tinham nascido de novo. Isso mostra que pessoas podem ouvir a palavra, podem ser batizadas nas águas, mas podem ainda não ter recebido o Espírito. Receber o Espírito é o nascer de novo que Jesus disse para Nicodemos. Você passa a ser parte dele. É como você plantar uma semente de manga. Quando você planta uma semente de manga, nasce o que ali? Um pé de manga. Então, quando o Espírito desceu, irmãos, foi plantado o pneuma de Deus. A palavra Espírito no Novo Testamento é pneuma. É a essência de Deus, é a natureza de Deus. Então, quando o Espírito desceu aqui em Atos, irmãos, Deus plantou um pé de Jesus. E Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas, Simão, eles nasceram, a árvore chamada Jesus nasceu neles. Eles passaram a ser espírito de vida. Então é possível ser religioso, mais uma vez eu vou dizer, é possível ser evangélico e não ter ainda recebido o Espírito. O quê? O fogo. E que fogo é esse? Olha aqui. E viram línguas. E essas línguas tinham que aparência? Oh! Se você recebeu o fogo aí, falou glória. A língua que eles receberam é que era de fogo. Entendeu agora, né, Marquinhos? Porque tem um espírito aí, né, Marquinhos? Quem tem o Espírito entende. E aí vocês vão entender por que você recebeu o Espírito. Então, eles receberam o Espírito e receberam o fogo. Que fogo é esse? A língua. E lá em João, ele falou que o fogo ia chegar. E o fogo de Deus faz o quê? Limpa a era. Faz o que com a palha? Então fala para o teu irmão, queima a palha aí dentro, meu irmão. Aleluia! Irmãos, como que é maravilhoso nós entendemos a palavra do Senhor, irmãos. Eu li isso aqui 300 vezes. Mas fala para o teu irmão, palavra não é letra.
Abra sua Bíblia em João, mais à frente aí um pouquinho. Mais atrás, né? Perdão. João 6, olha o que está escrito aqui. E você vai entender por que você recebeu o Espírito. Se você não recebeu, você ainda vai receber. João 6. João 6, Jesus diz assim. João 6, vamos ler verso 55. Jesus estava tendo uma reunião com muitas pessoas. E aí ele diz assim no verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer esse pão, né, que era ele mesmo, quem comer de mim, quem me comer, vai fazer o quê? Viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga. Sinagoga era lugar de pessoas que serviam a Deus religiosamente. Sinagoga era um lugar onde pessoas tinham a Torá de cor. Era um lugar de pessoas, irmãos, que eles pegavam os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos e decoravam até as vírgulas. Mas quando Jesus ensinou isso aqui lá dentro, do povo que deveria compreender aquilo, para o povo que deveria saber do que ele estava falando, Jesus não ensinou isso aqui, irmãos, lá fora para o gentio, para o ímpio. Ele ensinou para o povo mais religioso da face da terra. E que tinha o nosso Deus como Deus deles. Mas aqui diz, olha o verso 60. Muitos de seus discípulos, aí a coisa que pegou mais ainda, irmãos. Pegou mais. Ele estava na sinagoga ensinando aquilo. E muitos, não eram poucos. Aqui na sua Bíblia fala poucos. Na minha fala muitos. Dos discípulos. Quem eram os discípulos? Eram aquelas pessoas que seguiam Jesus diariamente. Olha o que aconteceu. Ouvindo isso, disseram: dura esse discurso? Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam, a respeito disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Repare bem, irmãos, que esses discípulos não tinham ainda recebido o Espírito e o fogo. Não tinham ainda. Eles ainda não eram um pé de Jesus. Eles ainda não eram nascidos de novo. Eles ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Continua lendo comigo aí na sua Bíblia. O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então, irmãos, aquele povo, embora tendo todo aquele ensino de Moisés, embora tendo todo o Velho Testamento ali nas mãos deles, embora tendo Jesus, o próprio Filho de Deus, ali ensinando eles já há muito tempo, quando Jesus diz assim: eu sou um pão que vocês têm que comer, eu sou carne que vocês têm que comer, vocês têm que beber meu sangue, eles se escandalizaram. E mais, irmãos, eles foram embora, porque eles não entenderam. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então, irmãos, olha aqui para mim. Aí, quando eles não entenderam aquele ensino, Jesus disse assim, ele quis dizer o seguinte, realmente, o que eu estou falando não é uma letra, não é um pedaço de papel.
O que eu estou dizendo aqui é espírito e vida. Só quem tem espírito e vida vai compreender. Então, quem não recebe o Espírito, nunca poderá compreender coisas espirituais. E é por isso que está escrito em 1 Coríntios que está escrito que ele compara coisas espirituais com espirituais. Vamos ler lá? Olha o que está escrito aqui. Vamos abrir em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 diz o seguinte. Vamos ler a partir do verso 9. Vou pregar, irmão. Mas como está escrito? Eu tenho um ajudante, lixo. Mas como está escrito? Auxiliador idôneo, amém, recebo. As coisas que o olho não viu, nem pode ver, se não recebeu o Espírito. E o ouvido não ouviu, e não pode ouvir, se não recebeu o Espírito. Jesus disse para os fariseus: vocês não me ouvem, e vocês nem entendem, vocês não podem ouvir, porque coisas espirituais, somente espirituais ouvem. Coisas da carne, quem é carne ouve. Coisas do Espírito, quem é Espírito ouve. Quem é que tem o Espírito e ouve? Outro dia eu estava ministrando, irmãos. Eu pensei, gente, entender tudo. Aí o irmão chegou para mim para conversar comigo depois do culto. Eu comecei a conversar com essa irmã. Aí eu comecei a comentar da palavra que eu tinha acabado de ministrar. E eu pensei assim, gente, fui tão claro, mas tão claro, mas tão claro, que ela entendeu tudo. É quando ela começou a falar, eu fui ficando assim. Eu falei, não, mas não foi isso que eu falei. Não, pastor, porque você pregou, mas não foi isso que eu disse. O que eu notei? Que ela não havia entendido. Porque o entendimento é espiritual e na medida da idade espiritual de cada um. Então é preciso ter o Espírito e é preciso, irmãos, entender o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu. É isso, olha o que está escrito aqui no verso 10. Deus preparou essas coisas para nós. Mas Deus não as revelou pelo Então, tudo que Deus é, irmãos, todas as coisas espirituais, o reino, só pelo Espírito. Aí ele diz assim, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Fala, pergunta o seu irmão, para que você recebeu o Espírito? O fogo? Para que você recebeu? Para quê? Para que pudéssemos conhecer. Conhecimento. Aí agora vai comigo para Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Do trono. Vocês não acharam ainda não, né? Apocalipse, capítulo 4. Verso 5. Amém? Vamos ler? Apocalipse capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
Em algumas Bíblias trazem 7 tochas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sete Espíritos de Deus. Agora vai comigo para Isaías 11. Que espíritos são esses? Isaías 11. Isaías capítulo 11. Então, lá tem 7 tochas diante do trono de Deus, que são 7 Espíritos de Deus. São as 7 operações do Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 operações do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo veio e pousou sobre a sua vida, ele veio operar em você 7 operações. Quais essas operações? Verso 2. Repousará sobre ele. Primeiro, diga comigo, primeiro, o Espírito do Senhor. Quando você recebeu o Espírito Santo, pousou sobre você o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de inteligência, entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de força, poder. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Essas 7 coisas são as 7 operações que o Espírito Santo faz em nós e na igreja. Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor. Irmãos, nós temos o mesmo nome do Espírito. Quando a Bíblia se refere ao seu Espírito, ele chama você de pneuma. Você é um pneuma e o Espírito é um pneuma. Se você for ali no grego, em Apocalipse, esses 7 Espíritos são os 7 pneumas de Deus. E você é um pneuma. Você e esse Espírito do Senhor se tornaram um só. Você tem a mesma natureza dele. Entendeu? A mesma natureza dele. Então, o Espírito do Senhor pousou sobre você. E você e ele, vocês são um. Vocês são pneuma. Mas o Espírito que está em você, ele opera coisas maravilhosas de Deus. Ele opera sabedoria e inteligência. Quem é o ser mais inteligente do universo? E o ser mais inteligente além do universo, porque não existe só o universo. Quem que é? Diga, meu papai. E qual é o Espírito que habita aqui e lá no papai? O Espírito do Senhor. E esse Espírito de Deus, ele opera em você sabedoria. A palavra sabedoria aqui, irmão, é saber. Eu sei, eu sou inteligente, eu sei das coisas. Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo da matemática. Deus sabe tudo da física. Deus sabe tudo como que o universo foi criado. O homem está estudando há não sei quantos anos. Agora descobriu que uma proteína liga a célula. Agora que eles descobriram que uma proteína liga todas as células do corpo. Só que o Espírito do Senhor é um Espírito que sabe tudo. E esse Espírito opera na sua mente espiritual, porque ele uniu a sua mente espiritual com a mente dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o seu Espírito é um ser fantástico. Irmão, debilidade, fraqueza, limite, é do homem que nasceu da carne. Do homem que nasceu do Espírito, tem a mente do Espírito, por isso que está escrito, mas vós, porém, tendes a mente de Cristo. Você, o seu Espírito, tem a mente de Cristo. E esse Espírito de sabedoria opera. Por isso que lá em 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, nós vamos falar dos dons aqui, os dons do Espírito, um dos dons do Espírito é o quê? Sabedoria. O que é sabedoria? Saber tudo. Você tem em você o Espírito que pode te levar a saber tudo. É por isso, irmãos, que Jesus sabia tudo. Ô, Zaqueu, desce daí.
Jesus sabia, simplesmente ele sabia. Porque o Espírito do Senhor é sabedoria. E é entendimento aqui, inteligência, entender as coisas. Irmãos, o homem pensa que sabe, não sabe nada. O homem agora mal foi na lua, sei lá se foi também, não sei. Então, irmãos, o Senhor, Ele sabe. Você acha que inteligência existe num ser e conhecimento existe num ser que criou todas as coisas? Todas as vezes, eu não sei você, mas eu lá em casa, às vezes a gente gosta de assistir esses programas sobre as galáxias, o universo. Irmãos, eu fico olhando aquilo, eu choro, porque eles vão falando de uma coisa tão grande, que, meu Deus, aí eu penso que tamanho que é a mente do meu Deus. Mas o Espírito que está em você, Ele é a mente de Deus, Ele conhece a mente de Deus, Ele perscruta a mente de Deus. Dá para você entender isso? E Ele é como um fio ligado da sua mente à mente dEle. E é por isso que você recebeu Ele e recebeu uma língua que é como fogo. Lá em Atos está escrito que desceram línguas que têm aparência de fogo. E eles começaram a falar uma glossa, a palavra lá é uma glossa, que é uma linguagem. Essa linguagem é de fogo. E o fogo queima palha, madeira e feno. Quando você ora em línguas, meu irmão, é a comunicação da sua mente com a mente da sabedoria de Deus. É a comunicação do entendimento de Deus. É um download de entendimento de Deus, da mente dele para a sua. É por isso, irmãos, que eu tenho dito aqui, irmãos, se você só ouvir sobre isso e não orar, se você só ouve e não pratica isso, sabe o que vai acontecer entre nós e você? Você vai levantar e vai embora. Eu tenho dito para os pastores aqui, ouvir essa palavra é uma coisa, irmãos. Receber uma semente é uma coisa, dar um fruto dela é outra coisa. O reino de Deus é lançar semente e é colher fruto. Então, irmãos, quando nós oramos em línguas, nós falamos a mesma coisa. Se todos nós aqui, irmãos, orarmos em línguas, que é o fogo de Deus, sabe o que vai acontecer com a minha mente, com a mente do Ricardo? A gente vai sentar assim, cara, é isso que Deus falou isso comigo, assim, olha, ele falou exatamente assim comigo, e a gente vai começar a pensar igual. Quem ora muito em línguas, pensa igual quem ora muito em línguas. Mas quem não ora muito em línguas, não pensa igual, porque, irmãos, o entendimento vai ficando muito rápido. Rápido. Você já percebeu que quando você começou a orar em outras línguas, de repente sua mente começou a mudar? Quem já viu isso? O seu entendimento começa a mudar, e o seu comportamento começa a mudar, os seus valores começam a mudar, o seu caráter começa a mudar, porque fogo queima palha. Ah, mas eu mudei, mas mudou mesmo, aquela palha, aquela madeira, aquele feno, aquela obra humana, aquele pensamento humano vai dando lugar à mente de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O Espírito do Senhor, outro Espírito de conselho de fortaleza, é outra operação do Espírito que veio sobre você. Ele vai operar em você, conselho e fortaleza. A palavra ali, conselho, irmãos, é desígnio, propósito. Essa palavra aqui no hebraico, que aqui está escrito em hebraico, desígnio e propósito. Então o Espírito Santo que está em você, se não estiver, recebe ele hoje. Se não nasceu, nasce agora. Se não recebeu, recebe agora. O que ele faz naqueles que receberam o Espírito? Ele guia você para o verdadeiro propósito.
É por isso que as pessoas que começam a deixar o fogo queimar, o fogo vai queimando, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai entrando no propósito, no desígnio de Deus para você. Quando você nasceu, antes de você nascer, Deus já escreveu um livro sobre você. O salmista diz que ele já me conhecia quando eu era uma substância informe ainda. E já estava tudo escrito no livro dele. Quando o Espírito Santo veio, o papai falou assim: Espírito, vai lá agora, repousa lá os 7 Espíritos de Deus. E aí quando isso começar a acontecer, quando ele começar a queimar o fogo lá, quando o fogo começar a queimar lá, ele vai entender tudo que está escrito no meu livro para ele. E ele vai começar a não querer o Espírito do mundo, ele vai querer o meu propósito, ele vai querer a minha vontade. E é por isso, irmãos, que quem ora no Espírito renova a mente. Porque a mente de Deus entra, estabelece. Quem está entendendo, diga amém. E o Espírito de força, essa é outra característica do Espírito Santo. O Espírito é power. Fala para o teu irmão, o Espírito é power. O Espírito Santo, ele traz outra coisa sobre você, que é o poder. No Novo Testamento é a palavra dinamos, que deu origem a dinamite, poder, explosão. E isso está ligado aos dons do Espírito. 1 Coríntios 12 fala que o Espírito distribui dons. Esses dons nada mais é do que poder. Por que o morto ressuscita, o cego enxerga, o surdo vê, o mestre ensina, o apóstolo profetiza? Por quê? Porque tem fortaleza, espírito de fortaleza. Só que eu posso ter fortaleza e posso não estar tendo conhecimento. Posso não estar tendo entendimento. E as 7 operações do Espírito têm que estar na sua vida. Mas se você orar em línguas, vai manifestar o entendimento, o conhecimento, o conselho, o poder. Se você orar naquela língua que desceu de fogo lá, aquela língua é para que as 7 operações do Espírito aconteçam na sua vida. Porque uma pessoa, irmãos, ela não pode só mover no poder. Ela tem que ter conhecimento, entendimento, sabedoria. E mais. Fala para o teu irmão, tem mais. Olha o que está escrito aqui. O espírito de conhecimento e de temor de quem? Do Senhor. É interessante que mais em cima ele fala de sabedoria e de entendimento. Mas aqui ele fala uma outra coisa. O espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então é o Espírito Santo que nos faz conhecer o Pai. Ele te dá inteligência, conhecimento das doutrinas, das verdades, isso é uma coisa. Hoje o Espírito Santo me deu conhecimento da verdade, do ensino, das coisas espirituais. Isso é um entendimento. Só que tem um outro entendimento que o Espírito opera na sua vida, que é conhecer o Papai, conhecer Jesus, a pessoa dele. Nós lemos agora em Coríntios que o Espírito Santo, ele perscruta as profundezas de Deus, ele conhece a Deus. Vamos comigo para João, olha o que Jesus disse aqui. João. Capítulo 8, verso 19. Então lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis, nem a meu pai? Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu pai. Eles não compreendiam o que Jesus falava, porque eles não tinham espírito de conhecimento do Pai. Eles não conheciam o Pai, porque eles não tinham espírito para conhecer o Pai.
Irmãos, o Espírito Santo, ele está em nós para nos levar a conhecer Jesus. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Então, eu vou fazer 25 anos de casada agora em fevereiro. Ô, glória! Então, quando o Heber chega em casa, eu sei. Eu já conheço. Se ele está preocupado, se ele não está, se ele está bem, se ele não está, se ele está triste, se ele está alegre. Eu já conheço. Eu sei. Por quê? Porque eu conheço. O Espírito está em você para você conhecer Jesus assim. Nesse nível. Eu quero dizer para você que isso não foi dado aos anjos. Foi dado a você. E sabe por que o diabo te odeia tanto? Porque isso foi dado a você. Os anjos anelam conhecer. Mas o profundo do coração de Deus, do Pai, ele disse o seguinte: Espírito do conhecimento do Senhor, vai para lá, entra lá na Claudinha, para ela me conhecer completamente. Irmãos, dá para a gente entender? É muito grande, né? É grande demais. É grande demais. Por isso que Paulo disse assim: eu oro para que vocês conheçam. Por isso que Efésios diz que o poder do Espírito que opera nos dons, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Vamos lá para Efésios. O Espírito veio, né, em Efésios. Jesus disse que ele trouxe os dons sobre a igreja. E os dons é o Espírito de fortaleza, de força, de poder do Espírito que opera na igreja. Efésios capítulo 4 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deu 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Você pode chegar a saber exatamente o que ele pensa, o que ele quer. Irmãos, hoje eu tenho estado em crise, vocês sabem, né? Vocês já sabem disso. Eu tenho estado em crise, irmãos, porque assim, a igreja, por que a igreja não sabe ouvir a voz de Deus? Pastor, não sei se Deus falou comigo, não sei se falou, não sei se não falou, não sei. Uma hora Deus fala para ir para a direita. Não, pastor, agora Deus mandou ir para a esquerda. Não, agora Deus mandou para ir para a direita. Peraí, irmão, Deus falou ou não falou? Quem já viu isso? Mas quando você conhecer, você não vai ter dificuldade de ouvir a voz. Você não vai ter dificuldade. Quando ele respirar, você já ouviu. Sabe esse nível de intimidade? Sabe, irmãos, nós precisamos ser uma igreja, irmãos. Irmãos, uma igreja que cresce no conhecimento de Cristo. Eu disse para a irmã esses dias, me entenda bem, meu irmão. Eu quero que essa igreja cresça, eu quero que amanhã tenha aqui 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 12.000 pessoas. Mas o que mais me interessa é que essa igreja cresça no conhecimento de Cristo. De que adianta uma igreja lotada de pessoas que não sabem nem quem é Jesus. Não sabem quem é o Espírito Santo. Não convivem, nem têm o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o objetivo do Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso objetivo. O meu objetivo, irmãos, é que você tenha o Espírito. É que você o conheça, é que você conheça Jesus, é que você tenha espírito de entendimento, de sabedoria, de inteligência, é que você tenha o poder do Espírito, é que você saiba ouvir seu Pai, é que você ande no propósito, no desígnio do seu Pai. Esse é o objetivo de qualquer ministério na igreja, irmãos. Pastor, eu quero ter um ministério aqui, para quê? O objetivo de qualquer ministério é levar a igreja ao pleno conhecimento de Cristo. O objetivo de todos os ministérios é que a igreja cresça no conhecimento de Cristo.
E por último, irmãos, aqui em Isaías fala sobre o espírito de temor. O Espírito Santo, ele gera temor. Quantas coisas nós vemos na igreja hoje, irmãos, que é falta de temor. Mas quem tem o Espírito de Cristo tem temor de Deus. Pastor, olha, eu vi aquilo ali, olha o irmão fulano fazendo aquilo ali. Irmãos, quem tem o Espírito de Cristo tem temor. Diga comigo, quem tem o Espírito de Cristo tem temor. Então, irmãos, nós temos buscado voltar e viver a igreja, viver como a igreja de Atos vivia. Nós não temos nenhum objetivo aqui, irmãos, de montar aqui uma instituição. O nosso objetivo aqui, irmãos, é que pessoas nasçam do Espírito, recebam a operação dos 7 Espíritos de Deus na vida dela, que elas cresçam através do conhecimento de Cristo, que elas vivam, andem, amem a Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, irmãos. Porque a igreja de Atos, irmãos, ela não tinha nenhum tipo de... O que a igreja de Atos fazia, irmãos? Orava. O que ela fazia? Olha aqui, capítulo 2. E verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um ensino de uma doutrina, ensinada pelo Espírito, claro. Na comunhão. Comunhão. Comunhão, irmãos, é ligação. Partir do pão e nas orações. É o que a igreja fazia. E a igreja de Atos, mais uma coisa ela fazia. Ela expressava o poder do Espírito, porque ela nasceu no poder do Espírito. Ela nasceu no fogo de Deus. Ela nasceu do Espírito de fato. Hoje eu tenho visto, irmãos, que muitas vezes, irmãos, tanta coisa na igreja é para substituir a vida. Quando não tem vida, tem que ter estrutura. Quando não tem vida, tem que ter regra. Tem que ter um tanto de regra. Quando não tem vida, tem que ter um esquema perfeito para substituição da vida. Mas a igreja de Atos, irmãos, saía assim, ó, saía. Filipe de repente saía nas ruas. E pelo poder do Espírito, irmãos, o cego enxergava, o surdo ouvia. Eles moviam no poder. Porque quando esse poder opera na igreja, irmãos, ele move salvação, ele move cura, ele move comunhão, ele move ensino, ele move santidade, ele move presença, ele move poder, ele move ressurreição. Irmãos, a igreja de Atos é uma igreja que nasceu do Espírito, que foi selada com fogo. 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios 14 foi escrito, porque o povo só orava em línguas e orava tanto em línguas, que quando eles estavam assim num culto como esse aqui, ele não falava outra coisa, só falava em línguas. O problema de Paulo não foi o nosso, porque Paulo teve que escrever, peraí, irmãos, quando vocês se reunirem, para de falar em línguas aí e fala a língua, senão ninguém vai entender. O problema de Paulo era fazer eles parar de falar em línguas um pouco. Pelo menos assim, ó, que reunia, por favor, não prega em línguas não, prega, no nosso caso, português. Agora o nosso problema, que igreja é essa hoje, que igreja evangélica é essa hoje, que na sua grande maioria nem ora em línguas. A diferença está grande demais, irmãos. Durante séculos, a igreja evangélica nem aceitou o dom de línguas. Outro dia uma irmã falou para mim, olha, meu pastor falou aqui na igreja que oração em línguas não é desse jeito aí não. Que não precisa orar em línguas desse tanto não.
Eu falei, Pai amado, então para que tem? Alguém tem um carro, larga na garagem e vem a pé para a igreja? Você largou seu carro lá na sua garagem e veio a pé hoje para a igreja? Mas falta espírito de inteligência, de sabedoria, de conhecimento. E esse conhecimento e essa sabedoria, ó, o download de Deus, ó. Fala para o teu, o download da mente. Abra sua boca e começa a fazer o download, meu irmão. Faz o download. Pastor Suzano, me ajuda aqui. Toda igreja, fique em pé. Se você não ora em línguas ainda. Tem alguém aqui que não ora em línguas ainda? Todos aqui oram em línguas? Todos aqui oram em línguas? Irmãos, deixa eu te dizer. Nós cremos que se todos nós aqui praticarmos, se todos nós aqui orarmos em outras línguas, todos nós vamos ter o mesmo entendimento. Todos nós vamos chegar ao mesmo conhecimento. Todos nós vamos querer o mesmo propósito de Deus. Nós vamos ter unidade da fé, amém? Mas nós precisamos orar em outras línguas. Orar em línguas, irmão, não é só quando você fica arrepiado aqui no culto. Ai, lembrei, deixa eu falar um pouquinho em línguas aqui. Não, meu irmão, é muito. Fala para o teu irmão, quanto mais você orar, mais o fogo vai queimar. A palha, a madeira, o feno. Fecha os seus olhos então e começa a fazer o download de Deus aí na sua vida.